Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje me dirijo a você para falar sobre os planos da PIBVC. Nós estamos usando as técnicas, recursos e princípios do planejamento estratégico, mas fica tranquilo, porque a partir deste vídeo tentarei explicar de maneira simples e clara como isso se dá na prática e como nós chegamos ao plano estratégico apresentado na igreja no dia da visão. Mas antes de prosseguirmos, eu quero convidar você, se ainda não fez, a curtir este vídeo, a compartilhar e a se inscrever, porque esse é um canal de comunicação da igreja e esperamos que os nossos vídeos, aquilo que nós apresentamos, abençoe o maior número possível de pessoas. Pois bem, como o planejamento estratégico começou em nossa igreja? Bom, eu cheguei na igreja em 12 de junho de 2022. Imediatamente percebi que se tratava de um grande desafio. Nossa igreja passou por um tempo de revés, onde houve um esvaziamento e a perda de muitos membros que foram para outros lugares por vários motivos. Na sequência, ficou sem o seu pastor e logo veio a pandemia da Covid-19. As igrejas, por questões sanitárias, fecharam. E isso deixou a nossa igreja numa situação muito difícil. Quando o lockdown acabou, as igrejas retornaram e a nossa igreja permaneceu fechada por quase 3 anos, tendo encontros apenas virtuais. Isso gerou muitas dificuldades para a igreja. A coisa ficou bem complicada porque a pandemia trouxe para a sociedade uma realidade diferente daquela que nós estávamos acostumados. A sociedade foi obrigada a mudar a maneira de fazer as coisas, a mudar a maneira de pensar o mundo. A pandemia, o mundo pós-pandêmico, transformou nossa sociedade por completo. E as igrejas não podem ficar aquém dessas mudanças. Há quem diz que, e há estudos e reflexões que dão conta de informar que as igrejas que não se adequam ao mundo pós-pandêmico estão fadadas ao fracasso. E é justamente nesse contexto, e mais do que nunca, que um bom planejamento se torna imprescindível para a existência, para a continuidade da igreja e o seu futuro. Não basta voltar, não basta abrir as portas, não basta se reunir. É absolutamente necessário olhar para o futuro, ter um olhar para as futuras gerações. Isto é, não podemos ter uma igreja para o presente. Precisamos pensar na igreja do futuro, uma igreja para o amanhã. Como sempre dizemos na igreja, quando nós trabalhamos para uma igreja do presente, para a igreja de hoje, essa igreja acabará, porque nós vamos envelhecendo. Um dia não mais estaremos aqui e a igreja fechará as portas após o último membro ser chamado, ser convocado para a glória. Aí entra o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é um processo que define objetivos e metas, bem como os meios para alcançá-lo, considerando princípios como missão, valores, visão, recursos disponíveis e como alocá-los. Você pode aí estar se perguntando como foi a elaboração do planejamento estratégico. O planejamento estratégico, na verdade, começou muito antes de você ouvir falar dele na igreja. Ele começou, em primeiro lugar, o primeiro passo adotado foi o período de observação e coleta de dados. É um trabalho de investigação mesmo. Eu, como pastor da igreja, fiquei envolvido nesse processo e tentei responder perguntas agrupando-as em várias vertentes. Primeira delas, tentei responder perguntas sobre a organização, sobre a igreja. Por exemplo,
O que fez a igreja chegar onde chegou? Ou seja, por que muitos se foram? Por que houve um esvaziamento? Como eram os relacionamentos? Quais as feridas abertas? Por que o patrimônio estava tão deteriorado? Essas e entre outras perguntas foram respondidas. Dei o segundo passo. O segundo passo foi uma investigação acerca dos membros. Respondi perguntas como: quais os pontos fortes e fracos da membresia da igreja? De que maneira cada membro pode contribuir com a igreja? Quais são as forças de trabalho que a igreja tem? Qual a condição física? Qual a capacidade de investimento financeiro e alocação de recursos? Quem são os líderes para além daqueles que ocupam cargos? Como é a vida espiritual da igreja e como ela se revela na espiritualidade da igreja? Aí veio o terceiro passo. O terceiro passo consistiu em responder perguntas acerca da expectativa da PIBVC, dos membros da PIBVC, sobre o futuro. Perguntas respondidas foram: quais são os seus sonhos? Quais são suas expectativas? Como você vê a igreja daqui a 2, 5, 10, 20 anos? O que os membros esperam ver na igreja? Aí veio o quarto passo. O quarto passo responde perguntas sobre levantamento demográfico, sobre questões demográficas da igreja. Levantamento demográfico consiste na identificação de informações como qual a idade dos membros, gênero, localização de moradia, nível de escolaridade, condição econômica e etc. O levantamento demográfico é muito necessário e serviu para que a gente pudesse transigir para a segunda etapa do planejamento estratégico, que é o diagnóstico. Diagnóstico é a conclusão sobre o que a igreja é, suas necessidades, suas características e compreendê-las e canalizar esforços para mudar o futuro dela através de decisões estratégicas. Identificamos oportunidades e possibilidades de elaboração de planejamento adequado para atender às necessidades da igreja no sentido de restauração, reconstrução e crescimento saudável. Um exemplo muito simples disso que eu estou falando é o seguinte: por exemplo, quando percebemos o local onde residem os membros e a igreja está plantada, concluímos que há uma realidade, isso é nítido. Não precisa ser especialista para perceber e para enxergar que os membros e a igreja estão dentro de uma realidade de violência, de criminalidade, confrontos recorrentes entre facções ou entre criminosos e a própria polícia. Isso gera um medo, uma insegurança enorme nas pessoas. A insegurança faz com que a gente evite lugares que a gente entenda que é perigoso, exceto se a gente mora nesse lugar. Concluímos, portanto, que a PIBVC não é uma igreja para as pessoas distantes dela, mas é uma igreja para as pessoas da comunidade. É uma igreja para as pessoas do bairro. Por causa da insegurança, muitas pessoas evitarão a região da igreja por sentirem medo, e isso é justificável. E qualquer um de nós poderia se sentir assim. Bom, para nós atendermos a essa demanda, precisamos canalizar esforços com ações estratégicas e relevantes. Por isso foi importante observar atentamente a igreja e seus membros.
E nesse trabalho de observação, pude discernir que os membros da igreja estavam comunicando o que eram, o que queriam ser, bem como suas possibilidades de ser, levando a um diagnóstico do que é a nossa igreja e que momento e qual momento que ela está vivendo. Cumprindo essas etapas, fui para a terceira etapa, que é a definição dos objetivos. Nele mostrarei como chegamos a identificar o DNA da PIBVC, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e como tudo isso está representado e apresentado de maneira organizada na declaração de missão, na declaração de visão e nos valores da igreja. Aqui você verá que o planejamento estratégico parte daquilo que a PIBVC é e não daquilo que o pastor quer que ela seja. Então, para falar sobre isso, você precisará voltar na próxima semana. Próxima sexta-feira, publicarei um vídeo aqui no canal onde falarei sobre esta etapa: missão, visão e valores. Esse vídeo aqui teve como objetivo tão somente mostrar a você como foi o processo de elaboração, como nós chegamos a esse processo de elaboração, e eu espero que ele tenha atendido às suas expectativas, respondido às suas perguntas, mas mesmo que haja dúvida, coloque aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual é o seu questionamento, qual é a sua pergunta, e nós tentaremos responder da melhor maneira possível e o mais rapidamente possível. Mas também quero dizer a você que você não precisa se preocupar. Como seu pastor, estarei junto de você na sua organização, no seu departamento, ajudando a organização e o departamento nos planos estratégicos que foram apresentados e que serão perseguidos para a nossa igreja. No mais, eu espero que Deus derrame muitas bênçãos sobre nossa igreja e a nossa igreja esteja no futuro muito breve, e assim o será, colhendo os frutos desse trabalho, dessas ações que eu tenho certeza nasceram do coração de Deus. Deus abençoe a todos vocês.